Começar? Boa tarde a todos e a todas. Eu já fui apresentada, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Érica, eu sou enfermeira da Unidade de Saúde da Família do Macaúbas e hoje estou falando aqui em nome da unidade e também da nossa gerente, a Lucimara, que ela foi proibida de vir, ela deu muito, trabalhou muito durante esses últimos meses na confecção dos slides, em busca das informações para poder fazer esse seminário. Ela se dedicou muito, porém, uma coisa que saiu do esperado, uma suspeita de Covid de familiar, manteve ela em isolamento e ela não pode estar aqui hoje. E aí eu que viria para acompanhá-la, acabei vindo só eu mesmo, e agradeço também a Mariá, né, pelo apoio, não só pela companhia aqui, mas por todo também apoio que foi dado durante a elaboração do seminário. Não foi fácil a gente olhar para a nossa realidade e a gente ver algumas coisas que a gente viu. Então, o próprio processo, a própria construção desse seminário já foi uma maneira da gente olhar para a nossa unidade, olhar para o nosso processo de trabalho e ver toda a construção que a gente está fazendo. Eu estou na unidade, eu estou na rede desde 27 de agosto deste ano. Então, eu sou nova na rede, e a Lucimara está na unidade, ela entrou na unidade no início de agosto, eu acho que foi no dia 3. Então, nós temos alguns dias de diferença, mas nós duas somos novatas lá no Macaúbas. Então, a gente fala de dados de um período que nós não estávamos na unidade. Então, esse foi o primeiro desafio. Né, como que eu vou falar se eu não estava? E aí a gente teve que ir atrás de coletar essas informações. Então, a unidade funciona com 4 equipes, a 115, a 117, a 128 e a 189. Eu faço parte da equipe 128 e essa é a ficha técnica da unidade, né, que tem o nome da nossa gerente, Lucimara Alves da Silva, o CNES, o mapa da área de abrangência, mostrando as 4 equipes, a 117, a 115, 89 e 28, recentemente foi modificado, então teve agentes comunitários também que migraram de áreas e áreas que estão sendo cadastradas agora. Então, tem ainda, além da mudança que teve com as enfermeiras, com a gerência, também está tendo esse movimento de mudança, de redefinição das áreas. Então, aqui nós temos os dados da pirâmide etária dos anos de 2019 e 2020. A população nossa da área de abrangência, 14.166. Né? Ali ficou com 5 a mais, percentual de pessoas cadastradas, 57,74. Então, não são todos, né, que ainda estão cadastrados. É uma população bastante vulnerável, é uma população que utiliza bastante os serviços da unidade, e é uma população numerosa, né? O número das pessoas cadastradas varia, né? Temos a equipe verde, que ainda tem bem menos pessoas cadastradas do que a equipe vermelha, por exemplo, mas é um trabalho a ser desenvolvido. Esse trabalho de cadastrar aqueles que ainda faltam. Ainda existe muito o que fazer em termos de cadastramento da população. E a área também, ela se expande, né? Ela cresce bastante.
E às vezes a gente se vê tendo que lidar com os problemas que já existem e precisando ainda agregar outras pessoas que a gente sabe que ainda não foram cadastradas e não foram contempladas com assistência. Então, aqui nós temos o carteirômetro, que não é nada bonito de se ver, né? A gente vê a inserção de DIU não é realizada na unidade, nem a remoção de unha. Suturas, drenagens de abscesso e lavagens de ouvido são realizadas, porém não foram contabilizadas, não apareceram, não há o registro desses procedimentos. Então, aqui em relação ao CISREG, temos as solicitações e algumas taxas de o absenteísmo, né, o percentual de absenteísmo, que em alguns meses a gente consegue ver que maio foi bastante grande, talvez por conta da pandemia, mas que as solicitações elas foram diminuindo também, né, ao longo do ano e do desenvolver da pandemia, e o absenteísmo também aumentou. Quantidade de operadores, 3 solicitantes, um coordenador e um regulador. As 5 especialidades mais solicitadas são oftalmo, ortopedista, dermato, ginecologista de alto risco e onco. E os 5 exames mais solicitados, o raio-x, ultrassom, eletro, mamografia e fisioterapia. Né? Então, o tempo médio não está disponível. Então, a gente marca e não tem uma estimativa, não sabe assim, quanto tempo vai demorar para essa pessoa ter uma resposta sobre isso. Só a mamografia, que antes da pandemia, se falava que era 30 dias. E aí, após como diminuiu bastante o movimento também no momento da pandemia, é um número que também não dá para saber, é empírico, né? Embora haja esse registro anterior. Em relação ao odonto, também, né, as solicitações, aí os números são até difícil de compreender. A estratégia que é utilizada em relação ao absenteísmo, na verdade, não tem assim, uma demanda assim, de uma estratégia de ter que buscar. A população ela vem e, quando ela não pode comparecer, ela mesmo remarca o atendimento. Então, na odonto tem essa peculiaridade na unidade. As especialidades mais reguladas é a endodontia, estomatologia, periodontia, e o exame mais solicitado é a radiografia, e os outros não foram citados, porque são realmente muita exceção. Né? O raio-x demora 30 dias, e o tempo médio dos outros também não estava disponível. Balanço da ouvidoria. Então, nós temos aqui que em 2019 foram 29, todas foram respondidas, 100%. Em 2020 foram 14, então, assim, tá a mesma coisa do ano anterior, se o próximo semestre seguir essa tendência, né? A gente está no primeiro semestre com aproximadamente a metade do número do ano anterior, né? Então, parece seguir uma tendência mesmo. Os principais, tem bastante informação, né, nesses gráficos, mas, assim, existem os elogios que a gente recebe e que a gente gosta de receber, e existem também aquelas outras reclamações que são necessárias para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho, e que às vezes não são muito fáceis, né? E as principais queixas se referem à demora no atendimento,
equipamentos com defeito, falta de profissional, de trabalhador, dificuldade de acesso, falta de informações por contato telefônico, dificuldades com cartão do SUS. Então, é essa tendência das ouvidorias. O perfil da população cadastrada no Bolsa Família, temos 623 famílias cadastradas, né? A meta seria de famílias acompanhadas, 85%, nós temos 19,7%. E o restante de 0 a 6, né, as outras metas a gente não tem disponível. Então, mas a gente pode ver que estamos precisamos assim melhorar bastante para conseguir atingir a meta de 85%. As reuniões do Conselho Local, né, de abril a agosto, né, elas acabaram sendo paralisadas por conta da pandemia, mas esse ano de 2020 houveram 2 reuniões, 13 de fevereiro e 13 de março, com a presença da conselheira municipal e distrital e a conselheira local e municipal, que é Eliane Gordo e Francisca Nogueira. Reunião com lideranças comunitárias também não aconteceu. Ações intersetoriais, né, 2 ações visando o enfrentamento das vulnerabilidades também não foram realizadas devido à pandemia. Perfil acadêmico e o programa Médicos pelo Brasil. Então, na unidade, nós temos 44 estudantes de graduação em medicina, 4 estudantes que são estagiários da enfermagem do último ano, 2 residentes em enfermagem obstétrica, que são da enfermagem, um profissional do Médicos pelo Brasil e 4 preceptores. Eu sou preceptora na unidade, eu tenho 14 estudantes que eu acompanho. E aí, quando eu estava preparando o seminário, eu pedi para eles mesmos pesquisarem se eles encontravam o perfil da pesquisa nos últimos 2 anos, em bases científicas, porque tem uma participação de estudante, né? Mas aí fica muito difícil a gente rastrear depois que elas são publicadas. Mesmo que existam essas publicações, a gente não tem como, porque a maioria dos estudos não vai citar que foi na unidade Macaúbas, vai dizer que foi uma unidade no município de Campo Grande, não vai identificar, né? E isso me fez refletir sobre esse potencial que tem que ser mais trazido, o potencial de ter o estudante, informação no serviço, e ter uma atenção para isso, em relação ao trabalho que vai ser produzido nas unidades. Porque a presença do estudante, ela tensiona o serviço. Então, o estudante, ele tanto que tem profissional que não gosta de ser preceptor, porque vai que eu faço coisa errada, eles vão saber. Mas isso é ótimo, porque eles aprendem com a gente e a gente também aprende com eles. E existe uma demanda de produção. E a produção existe, porque a maioria dos estudantes sai com banner, vai apresentar, publica, e a gente não sabe. Então, também é uma coisa que precisa ser vista, porque não temos essas informações disponíveis. Uma outra coisa que não tem disponível, que do tempo que eu estou lá também eu não vi, que são as reuniões de educação permanente, e eu considero também uma coisa muito importante a ser aprimorado, sessões clínicas ou grupos de estudo. Então, não temos essas informações. A avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis, a gente pode observar
a parte mais preocupante dessa tabela é quando a gente vê que a gente tem as informações disponíveis e que a gente tem os óbitos que foram discutidos no Comitê Municipal de Prevenção e quais esses casos que foram discutidos nesse comitê que foram avaliados na reunião com a equipe, ou seja, houve o óbito na minha área, né, que foi para lá, e o que eu e a minha equipe pensamos sobre isso? Será que a gente discutiu, né? Então, os números indicam 0. Então, foi feita uma discussão no outro âmbito e não teve da equipe essa discussão, né? Então, é bastante preocupante isso. E aí, essa pergunta, apesar de não ter tido uma devolutiva, né, de ter ido para a equipe também, da gente não estar lá, mas dentro do nosso território, eu, a Lucimara e algumas pessoas que conversamos e tentamos discutir isso, até com a literatura, seria o início precoce do pré-natal, a busca ativa da gestante, que não aderiu ao pré-natal, e as 6 consultas de pré-natal, que são coisas que são preconizadas e que muitas vezes acabam passando sem que a gente consiga ter esse controle. Né? Chega a gestante lá para abrir um pré-natal com 28 semanas de gestação, e aí ela vai fazer o primeiro teste de sífilis, e aí? Então, assim, essas coisas acontecem, às vezes, na realidade da unidade. Programa Saúde na Escola, a gente divide Portão com a Escola Municipal Plínio Barbosa Martins. Então, sempre acontecem as ações do Saúde na Escola, violência contra a mulher, avaliação antropométrica, mas não foi realizado, né? Então, também não temos o número de escolares atingidos, porque foi realizado no ano anterior, mas não tem o registro. E esse ano não foi realizado. Programa de controle do tabagismo não está implantado na unidade. Atividades físicas. Programa Academia da Saúde, também não temos, não existe na unidade por enquanto. Práticas integrativas e complementares, existem registros de que algum dia teve auriculoterapia e massagem Xantala, mas atualmente também, não só devido à pandemia, mas é que a unidade também tem uma rotatividade de profissionais muito grande. Então, renova-se a equipe, assim, nos últimos relatos que a gente teve, praticamente a cada 4 meses mudava todo mundo da unidade. Então, essas coisas acabam se perdendo um pouco no tempo. Os atendimentos domiciliares, né, que a gente pode observar que dos parâmetros do decreto 12005, que a gente preenche, né, a planilha e envia todo mês para o distrito, nós que somos enfermeiros, é uma oportunidade também que a gente tem de estar avaliando se a gente conseguiu ou não atingir as metas, né? E aí nós temos que mudou bastante de 2009 para o primeiro semestre de 2020. Então, pode ser que seja registro e pode ser que seja outros fatores. Precisava ser um pouco mais investigado. Só que a gente vê que o odontólogo e o enfermeiro, né, passaram a inserir um pouco mais os atendimentos que são feitos. Teste rápido, as doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais, né? Então, para cada razão de testes T2 em relação a T1, tivemos em 2019 2
para 3, e nesse primeiro semestre 1 para 1. Hepatite C, nenhum positivo, e o PCR-RNA também, nenhum que foi realizado. Sífilis gestacional, então, nós temos a meta do percentual de tratamento prescrito adequadamente. Então, é uma prática que ela é comum de ser feita, né? Então, temos 17 casos notificados e o tratamento adequado em 100%. Só que aí a gente observa um outro dado, que é o dado da sífilis congênita, que como que eu vou ter sífilis congênita se eu tratei 100% das mulheres, e eu ainda tenho 4 casos, então. Isso é algo que precisa ser melhor investigado e que precisa olhar, né, dar bastante atenção para isso, porque eu, como enfermeira, assim, eu considero meio inadmissível que ainda exista sífilis congênita, não por razões que são exceções, como a gestante não ser adequadamente tratado, embora as 3 doses de penicilina elas sempre são prescritas, né? Então, existe uma falha nesse sentido. E esses números mostram isso para a gente. Tuberculose, a gente não tem disponível o percentual de cura, abandono de tratamento, cultura de escarro e a proporção de contatos examinados entre os identificados. É outra coisa que é bastante grave, que precisa ser aprimorada. Óbitos com causa básica tuberculose residentes da área de abrangência em 2019 e invulnerabilidade para abandono também não temos disponíveis. Hansen é semelhante, não temos disponíveis os casos novos, percentual de cura, os contatos. As estratégias para a busca do paciente não são da unidade, essas que foram citadas, exame de coletividade de campanha, demanda espontânea, são as ações que são preconizadas mesmo pelo Ministério. Essa é a equipe 115, a enfermeira Rosa, a técnica de enfermagem, as agentes comunitárias. Essa é a área da enfermeira de atuação com as microáreas, 6 agentes comunitários. Esses são os profissionais, médico, enfermeira, a técnica e todos os agentes de todas as microáreas. O perfil, né, que já tinha sido passado anteriormente, mas o que a gente chama atenção é que a população, o percentual, quase 50%, o maior percentual é uma população composta por pretos e pardos, e o número de crianças que estão cadastradas e o percentual de acompanhados é 100%. Mas, como também foi dito anteriormente, a gente ainda não tem, a gente precisa cadastrar mais população ainda. Então, número de adolescentes, pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência, acamados e domiciliados com menos de 60 anos, é um número bastante alto que tem nessa área, com 60 anos ou mais, 4 e 11. A população do Bolsa Família, 52, todos são acompanhados, 70% de acompanhamento, né? Então, as crianças acabaram ficando abaixo da média, as gestantes foram todas acompanhadas. Então, assim, esse também é um outro slide que chama atenção,
que a gente tem naquela população uma estimativa de que vão existir 607 hipertensos e temos 136 cadastrados e 58 diabéticos, né? 136 hipertensos e 58 diabéticos. Aí a gente acompanha todos, só que acontece que o percentual de cadastrados é muito abaixo do esperado. É disponível o resultado delas e as pessoas com amputação por diabetes 1. Agora, esses dados não temos disponíveis, pré-natal, gestante com pré-natal encerrado, menores de 20 anos, que são aquelas questões que são preconizadas pelas portarias do Ministério da Saúde para redução da morbimortalidade materno e neonatal, então não temos disponíveis. Essa é a outra equipe, a 117, o MAPA, ela tem 4 agentes comunitários, os integrantes da equipe, médico, enfermeiro, técnico, assistente social só tem uma na unidade. Aparece que reuniões com a participação do NASF 3, reuniões que eles realizaram 11, é uma população também predominantemente preta e parda, 66, se somar pardo, dá 69 preto e pardo, né, e 20,66 branco. Então, todas as equipes vão seguir aquela tendência. Como o tempo tá curto, já botaram a plaquinha. Tá bom. Então, e aí elas seguem aquela tendência de os que a gente tem cadastrados, eles são acompanhados. Porém, precisamos melhorar a questão do cadastro. Adolescentes de 10 a 19, 432, 60 anos ou mais, 208, pessoas com deficiência, 38. Essa equipe não tem acamados nem domiciliados, com menores de 60 anos, o que é bom, um número positivo, e com 60 anos ou mais. Então, assim, tem diferença entre essa equipe e a equipe anterior, né, em relação à morbidade da população com menos de 60 anos e com mais também, que os números são maiores nos dois aspectos. Então, seguindo a tendência aqui, dos 607, que é a estimativa, e 84 cadastrados, percentual de 13,8%, e todos são acompanhados. Então, como eu falei, segue essa tendência, não temos hemoglobina glicada, não temos disponível avaliação dos pés e nem as pessoas com amputação por diabetes. Sobre as gestantes, também nada disponível. Essa equipe 128, a equipe na qual eu sou integrante. Nossa área de saúde, é uma equipe que tem 2 técnicos de enfermagem, a médica e os agentes. Não aconteceram reuniões da equipe com o NASF, a equipe se reúne nas sextas-feiras. Então, aí temos também pardos, 40 e poucos por cento. Também é sempre a população cadastrada de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, gestantes, todos são acompanhados, 100% são acompanhados. Adolescentes, de 10 a 19, 278, pessoas com 60 anos ou mais, 231, com deficiência, 53. Temos pessoas com menos de 60 anos domiciliadas 2, e com 60 domiciliados.
Então, temos aqui um percentual de cadastrados de 40%, de 46,9% de hipertenso e diabético, e todos que são cadastrados são acompanhados. A avaliação dos pés tem um registro só de 1, e amputação por diabetes no território 3, né? É um número também bastante preocupante. Até porque todos os cadastrados estão acompanhados e ainda acontece a amputação, que a gente sabe que é uma atenção primária. Nada disponível, e isso é muito importante, foi muito importante para que a gente pudesse, como eu falei anteriormente, olhar para esse processo de trabalho, verificar essa lacuna no registro, na sistematização da assistência a essa população que é prioritária, que faz parte de objetivo do milênio e de várias campanhas, e a gente não tem isso. A equipe 189, a área, também 6 microáreas, médico, enfermeiro, 2 técnicos também, pessoas cadastradas 1.703, pardos compondo a maioria, né? E aí também, população cadastrada, 100% são acompanhados, 100% é a meta de acompanhados. Os adolescentes não muda muito de uma equipe para outra, 236, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência. As pessoas com menos de 60 anos têm 12 restritos ao domicílio, também é um número grande, e pessoas com 60 anos ou mais 5. A estimativa e o percentual também segue a tendência da unidade, são acompanhados, porém, pouco cadastrados, também não tem disponível a glicada. Avaliação dos pés, 1 pessoa, e o total de amputação por diabetes, 2 pessoas. Gestantes, segue a tendência das outras equipes, nada disponível. A equipe do NASF, ela também atua na unidade, com a participação do pediatra, da GO, da psicóloga, da fono e da físio. Então, eles funcionam de acordo com a demanda, eles têm uma agenda e eles comparecem, é o próximo slide, tem a data que eles vão na unidade, então a gente vai, de acordo com a demanda, preenche essas agendas, essas pessoas são atendidas por esses profissionais. Os indicadores de produção, que dessa vez a gente tinha disponível, em 2019 não tínhamos, mas as consultas de enfermagem, as gestantes de risco habitual, as consultas médicas, odontológicas, as consultas de puerpério e a visita domiciliar. Então, temos esses números que foram realizados, isso de todas as equipes da unidade. E a gente pode imaginar que, pela quantidade de gestante que tem no território, se a gente precisa fazer uma visita domiciliar para 100% das puérperas, a gente pode inferir que talvez esse não tenha sido atingido, porque por conta dos números, né, será que eu só tenho realmente 28 puérperas? Eu acredito que precisa ser avaliado melhor isso. O atendimento ao idoso, então tivemos 2.506 atendimentos, 4 atendimentos por ano para 100% da população idosa cadastrada. Hipertensão e diabetes, apesar de mudou
A qualidade, acredita-se que mudou a qualidade do registro, porque mesmo na pandemia aumentou o número de consultas, né? Então a gente pode deduzir, inferir que talvez seja uma questão mesmo de registro, que em 2019 não tinha tanto registro. Mas ainda, em relação aos parâmetros, ainda há muito o que melhorar na unidade. Saúde da criança, não tínhamos dados em 2019, e no primeiro semestre também a gente teve um acréscimo, consultas médicas, consulta do teste do pezinho. Então, a gente vê que 16 é um número bem baixo. Se 100% dos nascidos vivos, das mães cadastradas, no primeiro semestre tem registro de 16, a gente não precisa nem refletir muito, que é um dado que não bate com a realidade. Consultas farmacêuticas não tem, não teve. Saúde na hora. Então, aqui a gente tem o número dos atendimentos médicos. A gente, assim, atende mais a demanda espontânea, tanto de manhã quanto à tarde. Esses dados foram retirados do PEC, né? Trabalha com poucos agendamentos, e a demanda espontânea ela é quase 5 vezes, em alguns casos até 10 vezes maior do que os agendados. Né? E aí a gente vê também, olhando para esses números, que houve uma queda ali no início da pandemia, em abril e maio, pela demanda espontânea, mas ela já retoma o crescimento em junho. E eu acredito que ela tenha seguido a tendência de aumentar essa demanda, a voltar próximo do que era antes da pandemia, hoje, atualmente. Cirurgiões dentistas, diferente da lógica do atendimento médico, eles trabalham mais com os agendamentos e atendem menos a demanda espontânea. Bem menos. Os enfermeiros atendem o atendimento da enfermagem na demanda espontânea, talvez por conta da diminuição dos programas e das adaptações que tiveram que ser feitas por conta da pandemia. Então, aparece bastante o aumento da demanda para o atendimento dos enfermeiros. Os testes rápidos, realizados de janeiro a julho, 57, esses números, contando que são 4 equipes, eu acredito também que carece que está subregistrado, que carece um pouco mais de registro, porque também é muito corrido e, enfim, acaba se perdendo muitos registros. Mas, avaliando a realidade da unidade e o número de equipes, parece ter mais do que o que apareceu nos números. Não disponível, o número de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal. Previne Brasil, então, que são os indicadores, e que aí aparecem, né, esses indicadores, realização dos exames para sífilis, proporção com 6 consultas, cobertura do citopatológico, de acordo com as equipes, pelas avaliação quadrimestral. As metas, e a gente consegue ver que ainda falta bastante para chegar nessas metas. Bastante mesmo, bem distante. Esse é um quadro que é bem ruim de ver, assim, que a gente sofre. Mas é sofrido. É sofrido. A gente dá a alma achando que está salvando o mundo. E aí a gente olha para os números e fala, meu Deus, eu ainda tenho que fazer mais. Eu e todos, né? Precisamos fazer muito ainda para chegar num mínimo de qualidade.
A equipe de saúde bucal, os nomes, os e-mails, são 3 equipes que temos lá na unidade. As 3 equipes. Então, as ações nos escolares, busca ativa de lesão de boca, em 2019 tiveram, no primeiro semestre não tiveram, por conta da pandemia. Esses são os números também que diminuíram muito por conta da pandemia, de um ano para o outro. E essa aqui é parte da nosso time, lá da unidade, é parte, porque os horários às vezes não batem, então a gente conseguiu reunir o máximo de pessoas para tirar foto. Muito obrigada. E eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem, assim, porque eu tenho muito carinho pela unidade. Eu estou muito feliz de estar na CESAL. Uma coisa que eu não falei, que eu gosto muito, assim, de como surgiu a unidade. A Lucimara foi atrás de fazer esse resgate e conversou com populações mais antigas. Começou com um atendimento que uma médica fazia debaixo de uma árvore, que essa árvore existe lá. E quando eu escolhi ir para o Macaúbas, porque eu era acadêmica lá em 2011, e tinha atuação do conselho gestor, que eu fazia parte, debaixo da árvore. Eu falei, gente, será que é a mesma árvore? Então, assim, ela foi uma unidade que surgiu de uma demanda já, ela foi espontaneamente, ela surgiu dessa demanda, né? E aí ela a área foi invadida, e aí o terreno foi desapropriado, e aí foi construída a unidade. E o nome da médica é uma médica da rede, né, que não trabalhou lá, mas ela tem essa história também, que a Lucimara resgatou, e ela ia contar, e aí eu estou contando o final, porque eu esqueci de contar no começo. Mas é isso, gente. Muito obrigada.